Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Com a mão trêmula, ele alcançou a borda do cobertor. Lentamente, levantou-o, e o que viu por baixo o atingiu como um golpe, fazendo um arrepio percorrer sua espinha. Sua respiração prendeu na garganta quando seus olhos caíram sobre o corpo sem vida de Danielle Jones. Ela estava estendida no chão frio e duro, seu corpo assustadoramente imóvel. Os sinais de um ataque brutal eram impossíveis de ignorar. Os ferimentos que ela carregava contavam uma história assombrosa de violência implacável, cada marca um testemunho dos horrores que havia suportado. O silêncio era ensurdecedor, e a atmosfera estava carregada com uma sensação palpável de perda e temor. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Danielle Finlay Jones nasceu em 20 de outubro de 1991, em Cranebrook, localizado no oeste de Sydney. Sendo a caçula de 2 filhos, Danielle teve uma infância moldada pelo forte vínculo que compartilhava com seu irmão mais velho, Blake. O atencioso Blake era seu guardião inabalável e herói de infância. No entanto, a família passou por uma ruptura precoce. Quando Danielle tinha apenas 4 anos, o casamento de seus pais chegou ao fim, marcando um momento decisivo que definiria grande parte de sua vida inicial. Após o divórcio, Danielle e Blake permaneceram com a mãe, Jacqueline, uma mulher determinada que assumiu tanto o papel materno quanto o paterno na criação dos filhos. O pai, por outro lado, afastou-se, tendo pouca ou nenhuma participação em sua educação. Desde cedo, Danielle demonstrou uma paixão insaciável por esportes, algo que a diferenciava de muitas de suas colegas. Enquanto outras meninas se voltavam para atividades como dança ou ginástica, Danielle se sentia atraída pela emoção da competição e pela camaradagem dos esportes coletivos. O futebol, em especial, tornou-se seu maior amor. Seu entusiasmo pelo jogo era evidente ainda nos tempos de escola, quando ingressou em um clube local. Inicialmente, precisou jogar em equipes masculinas, pois não havia times femininos em sua região. Esse desafio apenas aumentou sua determinação. Com o tempo, o talento natural e a dedicação feroz de Danielle a levaram a conquistar o posto de capitã do time. Sua liderança em campo era acompanhada por habilidades excepcionais, o que a fez ganhar inúmeros prêmios esportivos de prestígio. Suas colegas de equipe a respeitavam, seus fãs a admiravam e suas adversárias temiam sua inabilidade no campo. O sucesso de Danielle no futebol ultrapassou seus anos como jogadora. Com o passar do tempo, ela passou a treinar equipes juvenis, transmitindo seu conhecimento e paixão para a nova geração de atletas. Em 2017, alcançou um marco significativo em sua carreira, ao se tornar o rosto de uma importante campanha promocional para o futebol feminino. Sua participação trouxe maior visibilidade ao esporte e inspirou inúmeras jovens. Suas ambições acadêmicas eram tão grandes quanto suas conquistas esportivas. Após concluir o ensino médio, Danielle ingressou na Universidade de Sydney, onde estudou educação e serviço social. Sua escolha refletia sua natureza compassiva e seu desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Depois de se formar, Danielle conseguiu um emprego como professora em uma escola local. Equilibrando a carreira na educação com seu compromisso contínuo com o esporte, ela exemplificava as qualidades de uma pessoa determinada e multifacetada. Amigos e conhecidos frequentemente descreviam Danielle como uma personalidade vibrante e envolvente. Seus traços marcantes e físico-atlético chamavam atenção, mas era sua bondade e disposição para ajudar os outros que realmente a diferenciavam. As pessoas se aproximavam dela naturalmente, cativadas por seu carisma e calor humano. Apesar dos muitos admiradores, Danielle permanecia focada na carreira, muitas vezes priorizando-a em detrimento de sua vida pessoal. Embora não fosse totalmente ausente de relacionamentos românticos, eles ocupavam um papel secundário diante de suas ambições profissionais e esportivas. Mesmo construindo uma vida independente, Danielle optou por continuar morando na casa de sua mãe, Jacqueline. O vínculo entre mãe e filha era extraordinário, indo muito além de uma relação tradicional.
Eram melhores amigas e companheiras inseparáveis. Passavam quase todo o tempo livre juntas, frequentando shows, eventos sociais e até baladas. A relação delas era marcada por total transparência, sem segredos ou grandes desentendimentos. Ao se aproximar dos 30 anos, Danielle começou a reavaliar sua vida. Havia conquistado estabilidade financeira, construído uma carreira sólida e mantinha um amplo círculo de amigos. Ainda assim, um sentimento de solidão persistia. Apesar de todas as suas realizações, Danielle ansiava por uma conexão mais profunda. Um amor que trouxesse significado e parceria à sua vida. Sonhava em encontrar alguém em quem pudesse confiar plenamente. Alguém com quem compartilhar seus sonhos e construir um futuro. Embora tivesse saído com alguns homens e recebido muita atenção, seus relacionamentos sempre foram breves. Encerrava rapidamente qualquer envolvimento que interferisse em seus objetivos e ainda não havia encontrado alguém que visse como parceiro de vida. Agora, porém, estava pronta para algo mais sério, algo duradouro. Para ampliar suas chances de conhecer a pessoa certa, Danielle recorreu às redes sociais e a aplicativos de relacionamento. Embora seus perfis já estivessem cheios de mensagens de admiradores, ela acreditava que uma plataforma mais dedicada poderia render uma conexão genuína. Incentivada por amigos, criou um perfil em um aplicativo de namoro popular. O processo não foi isento de frustrações. Meses de deslizes e conversas resultaram apenas em interações passageiras e encontros pouco memoráveis. Até que um dia, Danielle recebeu uma mensagem que se destacou. Era de um homem chamado Ashley Goy. 4 anos mais velho, Ashley se apresentava como amigável, gentil e encantador. As primeiras trocas de mensagens online logo se transformaram em um diálogo animado e envolvente. Após uma semana de conversas, Ashley sugeriu que se encontrassem pessoalmente. Danielle aceitou, e o primeiro encontro foi um sucesso absoluto. Os dois conversaram sem parar, compartilhando histórias e risadas que fizeram as horas passarem sem perceber. Parecia que se conheciam havia anos. Com uma conexão imediata e muitos interesses em comum, Ashley conquistou Danielle com seu humor e calor humano. Depois de apenas alguns encontros, Danielle ficou tão impressionada com ele que decidiu apresentá-lo à mãe. Jacqueline, conhecida por sua intuição aguçada e natureza protetora, também se encantou com o carisma e os bons modos de Ashley. Ela lhe deu aprovação total, vendo nele qualidades de um ótimo marido e pai dedicado. A aceitação da mãe deixou Danielle tranquila, mas a fase bonita do relacionamento não durou muito. A verdadeira personalidade de Ashley começou a emergir, revelando um lado muito mais sombrio. Ele era controlador e extremamente ciumento, características que, para a maioria das pessoas, seriam alarmantes. Surpreendentemente, Danielle não via esses comportamentos como problemáticos. Pelo contrário, achava lisonjeiro, interpretando a possessividade dele como um sinal de amor profundo e afeto. Ela nunca havia estado em um relacionamento onde alguém tentasse influenciar suas decisões de forma tão assertiva, e essa nova dinâmica a intrigava. Com apenas 1 mês de namoro, as tendências controladoras de Ashley se intensificaram. Ele passou a ditar com quem Danielle podia se encontrar, aonde podia ir e até como deveria passar seu tempo livre. Seu ciúme se estendia às conexões sociais dela, levando-o a insistir para que diminuísse o contato com certos amigos. Apesar desses sinais de alerta evidentes, Danielle optou por não confrontar a situação. Justificava o comportamento dele, convencendo-se de que suas ações vinham de um lugar de cuidado e proteção. A falta de experiência de Danielle com relacionamentos sérios provavelmente contribuiu para sua dificuldade em reconhecer o padrão tóxico que se formava. Ashley, por sua vez, continuava a se mostrar um parceiro gentil e atencioso. Falava com frequência sobre seus sonhos de formar uma família, uma visão que ressoava profundamente com Danielle. Suas palavras pareciam genuínas, fortalecendo ainda mais a confiança dela nele. Ainda assim, as rachaduras na fachada dele estavam cada vez mais evidentes para aqueles ao redor. Uma das amigas mais próximas de Danielle, uma mulher perspicaz e direta, foi a primeira a expressar preocupações. Ela notou que o ciúme de Ashley às vezes se transformava em comportamentos instáveis, fazendo-o parecer uma pessoa completamente diferente.
Aconselhou Danielle a ter cuidado, mas ela, cega pela emoção, descartou os avisos como infundados. No curto tempo em que estiveram juntos, Danielle havia apresentado Ashley apenas a alguns poucos amigos próximos, enquanto a maioria das pessoas em seu círculo social só o conhecia por meio das histórias que ela contava. No sábado, 17 de dezembro de 2022, Danielle organizou um encontro em um bar popular da cidade, com a intenção de apresentar oficialmente Ashley a mais amigos. O grupo se reuniu no animado local, aproveitando uma noite repleta de risadas, dança e bebidas. Ashley, como sempre, era o retrato do charme. Ele se mostrava extrovertido, educado e aparentemente à vontade no ambiente social. Durante toda a noite, ele e Danielle permaneceram próximos, de mãos dadas e trocando sorrisos afetuosos. Para todos os presentes, eles pareciam a imagem perfeita de um casal feliz e apaixonado. Não havia qualquer sinal visível de tensão ou desentendimento. No passado, ela evitava apresentar namorados aos amigos, já que nunca via esses relacionamentos como compromissos duradouros. Desta vez, no entanto, ela apresentou Ashley com uma seriedade que surpreendeu muitos. Os amigos reconheceram o quanto esse relacionamento significava para ela e demonstraram apoio, mesmo que alguns ainda tivessem certas reservas em relação a Ashley. Tudo parecia perfeito, até que alguém do grupo sugeriu um jogo com perguntas ousadas e provocativas, às quais todos responderiam aleatoriamente. O jogo, pensado para ser leve e divertido, consistia em os participantes responderem perguntas sorteadas ao acaso. Risadas enchiam o ambiente, enquanto as pessoas criavam perguntas criativas e inusitadas, aumentando o clima festivo. Quando chegou a vez de Danielle, ela pegou uma pergunta que queria saber se ela já havia tido uma noite de sexo casual com um estranho. A sala ficou em silêncio, e a atmosfera descontraída foi brevemente suspensa. Danielle, visivelmente constrangida, hesitou antes de dar um sorriso tímido e admitir que sim. A reação de Ashley foi imediata e chocante, uma tempestade violenta de emoções que pegou todos de surpresa. Seu comportamento mudou abruptamente, e a expressão antes serena se transformou em algo sombrio. Ele fixou o olhar em Danielle com uma mistura de raiva e incredulidade, os olhos semicerrados e o maxilar tenso. Sem hesitar, ele a agarrou com força pelo braço, puxando-a para si com tal intensidade que a fez cambalear levemente. Sua voz explodiu, alta e áspera, cortando a conversa animada do ambiente como uma lâmina. Ele acusou Danielle de ser irresponsável e imoral, suas palavras carregadas de veneno. A linguagem que usou foi ofensiva e depreciativa, revelando um homem que havia perdido totalmente o controle de suas emoções. Os outros convidados, imóveis em seus lugares, observavam em silêncio atônito. Por um momento, não sabiam se aquilo era uma espécie de piada de mau gosto ou um surto real. Enquanto o ataque verbal de Ashley continuava, o clima no ambiente se tornou tenso e profundamente desconfortável. Danielle, completamente pega de surpresa, permaneceu parada, com uma expressão que misturava confusão e mágoa. Ela não conseguia compreender por que Ashley havia escolhido atacá-la de forma tão pública, com uma raiva totalmente desproporcional à situação. Suas bochechas coraram de vergonha enquanto tentava responder, mas o fluxo de acusações a deixava sem palavras. A voz de Ashley ficou ainda mais alta, e suas acusações se tornaram mais diretas e pessoais. Ele afirmou que no primeiro encontro havia feito uma pergunta parecida sobre experiências passageiras, e ela havia negado. Agora, sua admissão diante de outros parecia para ele uma traição deliberada. Cada palavra dele era mais cortante que a anterior, atingindo a autoconfiança de Danielle e deixando-a abalada. Instintivamente, ela tentou apaziguar o conflito, falando em tom calmo e tentando acalmá-lo. No entanto, seus esforços foram recebidos com hostilidade. Ashley a empurrou de forma rude, o rosto distorcido pela fúria, antes de sair do bar de maneira dramática, deixando todos em choque. Do lado de fora, a raiva de Ashley não dava sinais de diminuir. Ele andava de um lado para o outro no estacionamento mal iluminado, com as mãos cerradas em punhos. Seu celular vibrou no bolso e ele começou a digitar furiosamente uma enxurrada de mensagens para Danielle.
Cada mensagem era mais acusatória e degradante do que a anterior, um fluxo incessante de palavras venenosas. Danielle, querendo evitar que a situação piorasse, pediu desculpas aos amigos pela cena, a voz trêmula enquanto garantia que tentaria acalmar Ashley conversando pessoalmente com ele. Respirando fundo, saiu para confrontá-lo. Depois de cerca de 15 minutos tensos, Danielle voltou ao bar com Ashley ao seu lado. Eles se juntaram novamente ao grupo como se nada tivesse acontecido, os rostos pouco revelando do conflito anterior. Embora a tensão entre eles fosse perceptível, ninguém se atreveu a comentar o incidente, preferindo deixar a noite seguir sem mais interrupções. O grupo justificou o comportamento de Ashley como resultado do álcool, do estresse e da ansiedade de conhecer pessoas novas. O restante da noite transcorreu sem incidentes, com Ashley aparentando estar mais calmo e educado. Sua mudança repentina de comportamento foi tão chocante quanto seu surto anterior, deixando muitos sem saber o que pensar dele. À meia-noite, o grupo começou a se dispersar. Sabendo da longa viagem até sua casa, Danielle já havia combinado de passar a noite na casa do amigo Taylor junto com Ashley. Taylor, sempre um anfitrião generoso, não se opôs a receber o casal. Ele morava em um bairro suburbano tranquilo, a apenas 20 minutos de carro do bar. A namorada de Taylor, Rachel, que não havia bebido naquela noite, se ofereceu para levá-los para casa. Ao chegarem, Taylor preparou um quarto de hóspedes aconchegante para Danielle e Ashley. O quarto ficava no andar inferior da casa e contava com um amplo dormitório e banheiro privativo. Pequenas janelas posicionadas no alto deixavam entrar apenas um fio de luz, mas o espaço era confortável e acolhedor. Danielle e Ashley agradeceram a hospitalidade de Taylor antes de se recolherem ao quarto para passar a noite. Aparentemente, a discussão anterior havia sido esquecida, e o casal parecia calmo e tranquilo. Sempre otimista, Danielle esperava que o pior tivesse ficado para trás e que o resto da noite passasse em paz. Por volta das 3 da manhã, Taylor foi despertado por ruídos estranhos vindos do quarto de hóspedes. Batidas leves e sons abafados eram quase inaudíveis, mas traziam um tom inquietante que fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele se esforçou para escutar, tentando entender o que era. Ao seu lado, Rachel se mexeu, com uma expressão que refletia a mesma confusão. "O que é isso?" sussurrou ela, com um leve tom de apreensão. Taylor balançou a cabeça, sem saber o que responder. Os ruídos continuaram, fracos, mas rítmicos, como se algo pesado estivesse sendo movido ou derrubado. Supondo que o casal tivesse se reconciliado e estivesse compartilhando um momento íntimo, Taylor e Rachel decidiram ignorar o som e voltaram a dormir. A casa ficou em silêncio poucos minutos depois. A manhã chegou, e só às 10h30 Taylor e Rachel acordaram, sentindo-se descansados. A princípio, não se surpreenderam com a ausência de barulho vindo dos hóspedes, presumindo que Danielle e Ashley ainda estivessem dormindo após os acontecimentos da noite anterior. Continuaram sua rotina matinal, escolhendo respeitar a privacidade deles. No entanto, à medida que as horas passavam e já se aproximava das 14 horas sem qualquer sinal de movimento no quarto, uma sensação de inquietação começou a crescer. Taylor decidiu verificar. Aproximou-se da porta com cautela, batendo levemente no início. Sem resposta, bateu mais forte, e o som ecoou no silêncio do corredor. O silêncio do outro lado era sufocante, e uma sensação inexplicável de medo tomou conta dele. Respirando fundo para se acalmar, Taylor hesitou por um momento antes de girar lentamente a maçaneta e abrir a porta. A cena que viu foi ao mesmo tempo estranha e profundamente perturbadora. À primeira vista, o quarto parecia vazio. A cama estava desarrumada. As roupas de Danielle estavam dobradas sobre uma cadeira e seus sapatos alinhados no chão. Os olhos de Taylor foram atraídos para um cobertor amassado no chão, próximo à parede. Algo na forma como ele estava colocado lhe pareceu estranho. Sob o tecido, um contorno incomum fez seu coração disparar. Ele se aproximou. Com a mão trêmula, levantou a beirada do cobertor, e o que viu por baixo gelou seu sangue. O corpo sem vida de Danielle estava estendido no chão, despido e com sinais inconfundíveis de um ataque brutal.
Seu rosto estava desfigurado, uma cena horrível de sangue e ferimentos que testemunhavam a violência implacável que ela havia sofrido. O quarto estava mortalmente silencioso, seu corpo frio e rígido, com o tempo decorrido desde a morte evidente. Ashley não estava em lugar algum. O olhar em pânico de Taylor percorreu o quarto até se fixar em uma pequena janela, parcialmente aberta perto do teto. Ela fornecia uma pista arrepiante sobre a provável rota de fuga de Ashley. Dominado por uma onda de medo e desespero, Taylor saiu correndo do quarto e subiu às pressas para avisar Rachel sobre a descoberta macabra. Suas palavras saíram em um turbilhão frenético, quase incoerentes, mas a urgência no tom dizia tudo. Rachel, profundamente abalada, pegou o telefone com as mãos trêmulas e imediatamente chamou a polícia e os serviços de emergência, com a voz falhando, enquanto relatava os detalhes da situação. Quando os paramédicos chegaram, já era tragicamente tarde demais para Danielle. No momento em que a examinaram, confirmaram o que já estava dolorosamente claro. Danielle estava morta. Segundo a avaliação inicial, a morte havia ocorrido por volta das 3 da manhã, coincidindo com o horário em que Taylor e Rachel ouviram os sons estranhos vindos do quarto de hóspedes. O peso dessa constatação foi esmagador. Se tivessem agido ao ouvir os ruídos, talvez pudessem ter salvo sua vida. O corpo de Danielle foi levado para o laboratório forense, onde um exame detalhado revelou a extensão da violência horrenda que ela sofreu. As descobertas pintaram um quadro cruel da brutalidade implacável sofrida. Seu corpo apresentava inúmeras contusões e escoriações, evidências de uma surra selvagem. Os ferimentos no rosto eram particularmente graves. Ela tinha o nariz quebrado, o maxilar fraturado e o osso da maçã do rosto partido. Vários dentes haviam sido arrancados, e uma fratura fechada no crânio, acompanhada de múltiplas hemorragias cerebrais, revelava a força dos golpes que suportou. A análise forense mostrou que o agressor a havia dominado, prendendo-a ao chão para impedir sua fuga. Ele tapou sua boca para silenciar seus gritos, tornando-a completamente indefesa. O ataque alternou entre socos e estrangulamento, cada golpe desferido com agressividade e fúria inabaláveis. A causa final da morte de Danielle foi determinada como asfixia mecânica. Ela foi estrangulada com as mãos nuas, sua via aérea comprimida até que não pudesse mais respirar. A natureza brutal de sua morte ressaltava a ferocidade das intenções do agressor. Os investigadores forenses encontraram provas contundentes que apontavam diretamente para Ashley como o autor do crime. Ele não fez nenhuma tentativa de esconder o que fez, lavando o sangue das mãos no banheiro antes de se vestir calmamente e fugir pela janela. Suas impressões digitais, deixadas na moldura da janela, forneceram prova conclusiva de sua presença. Os detetives logo encontraram uma testemunha-chave que afirmou ter visto um homem saindo da casa de Taylor por volta das 4:30 da manhã. Embora o vizinho não pudesse fornecer uma descrição detalhada do rosto do homem, observou que suas roupas coincidiam com as que Ashley usava naquela noite. Esse testemunho tornou-se uma peça crucial para confirmar a linha do tempo dos eventos. Determinados a reunir mais informações, os investigadores entraram em contato com a operadora de telefonia de Ashley e conseguiram obter a gravação de uma ligação feita para sua mãe por volta das 4 da manhã, apenas minutos após o crime. O conteúdo dessa ligação ofereceu um vislumbre perturbador do estado mental de Ashley. Na gravação, ele podia ser ouvido chorando incontrolavelmente, com a voz trêmula e frenética, insistindo repetidamente que não havia feito nada de errado. Desesperado, afirmou que outra pessoa havia entrado no quarto e atacado Danielle. Seu tom era uma mistura estranha de pânico e autoafirmação, como se tentasse convencer tanto a mãe quanto a si mesmo dessa versão fabricada dos acontecimentos. O erro de Ashley, ao não desligar o telefone após a ligação, acabou sendo sua ruína. As autoridades conseguiram rastrear sua localização usando o sinal do aparelho, o que os levou a uma área montanhosa e remota. Lá, Ashley havia se refugiado, aparentemente tentando desaparecer no isolamento selvagem. A polícia o encontrou próximo a um mirante com penhasco íngreme, sentado sozinho na paisagem fria e desolada. Quando os policiais se aproximaram com cautela, Ashley se levantou num surto de pânico e pulou por cima da barreira de segurança. Ele se agarrou à beira do penhasco, o corpo perigosamente inclinado,
gritando para que os agentes não se aproximassem. Sua voz tremia de desespero enquanto ameaçava se jogar caso alguém chegasse perto. Reconhecendo a delicadeza da situação, as autoridades chamaram negociadores e psicólogos especialmente treinados. Esses especialistas iniciaram uma negociação tensa e cuidadosamente conduzida, tentando reduzir seu estado emocional extremo. Repetiam a ele que, se fosse realmente inocente, não tinha motivo para temer, e o incentivavam a se afastar da borda. Por quase 12 horas exaustivas, as negociações se arrastaram, com Ashley se recusando a ceder. A exaustão começou a cobrar seu preço quando a meia-noite se aproximava, seu aperto na borda enfraquecendo e suas respostas se tornando menos coerentes. Em um breve momento de distração, os policiais agiram rapidamente. De forma ágil e decisiva, agarraram Ashley e o puxaram de volta para um local seguro, encerrando o impasse. Após o resgate, o comportamento de Ashley tornou-se cada vez mais instável e perturbado. Ele gritava de forma incoerente, resistia às tentativas dos policiais de acalmá-lo e ameaçava repetidamente tirar a própria vida. Seu estado volátil tornou impossível qualquer tentativa de interrogatório. Reconhecendo a gravidade de sua condição, as autoridades o levaram para uma clínica psiquiátrica, onde profissionais trabalharam intensamente para estabilizá-lo. Após uma avaliação detalhada, foi determinado que Ashley estava em um estado extremo de sofrimento emocional e provavelmente à beira de concretizar suas ameaças suicidas. Nas semanas seguintes, Ashley passou por uma série de avaliações psiquiátricas. Ele foi diagnosticado com diversos distúrbios psicológicos, incluindo psicopatia excitável, uma condição caracterizada por explosões repentinas de raiva, comportamento impulsivo e episódios de agressão não provocada. Esse diagnóstico ofereceu aos investigadores e profissionais de saúde mental alguma compreensão sobre suas tendências violentas e instáveis, mas trouxe pouco consolo àqueles que lamentavam a perda trágica de Danielle. À medida que aprofundavam a investigação sobre o passado de Ashley Goy, os investigadores descobriram um padrão perturbador e profundamente alarmante de comportamento. Danielle estava longe de ser sua primeira vítima. Nos anos anteriores, mais de 10 mulheres registraram boletins de ocorrência contra Ashley, relatando episódios assustadores de agressões físicas, perseguição e assédio. Esses relatos pintavam o retrato de um homem cujas ações não eram apenas predatórias, mas também sistematicamente ignoradas pelo sistema de justiça. Como se descobriu, o comportamento de Ashley tinha raízes em uma infância conturbada. Ele cresceu em um lar caótico, marcado pela ausência de uma figura paterna e pelo peso de problemas de saúde mental não tratados. Desde jovem, Ashley apresentava padrões de agressividade extrema e comportamento errático, muitas vezes direcionados às pessoas mais próximas. Suas primeiras vítimas foram sua própria mãe e suas 2 irmãs mais novas, que sofreram silenciosamente com seus surtos violentos, demasiado assustadas com as possíveis consequências para denunciá-lo. À medida que Ashley entrava na adolescência, suas tendências agressivas só se intensificavam. Professores e colegas o descreviam como imprevisível, propenso a mudanças de humor repentinas que frequentemente evoluíam para confrontos físicos. Seu charme e boa aparência mascaravam uma psique profundamente perturbada, permitindo-lhe manipular aqueles ao seu redor com uma facilidade alarmante. Para o mundo exterior, Ashley mantinha a fachada de um indivíduo calmo e racional, mas aqueles que o conheciam melhor entendiam a natureza frágil dessa ilusão. A menor ofensa percebida podia destruir seu exterior controlado, liberando um lado dele que não era nada menos que monstruoso. A instabilidade de Ashley tornou-se cada vez mais pronunciada, especialmente em suas interações com mulheres. Apesar de sua natureza volátil e de problemas comportamentais profundamente enraizados, a boa aparência e o charme natural de Ashley permitiam-lhe formar relacionamentos românticos com uma facilidade preocupante. No entanto, por trás de seu exterior aparentemente magnético, escondia-se uma mentalidade perigosa e predatória. Ashley desenvolvia fixações intensas e obsessivas por suas parceiras românticas, vendo-as não como indivíduos com sua própria autonomia, mas como posses a serem controladas e dominadas. Qualquer tentativa de suas parceiras de afirmar independência ou discordar dele era recebida com retaliação rápida e severa, muitas vezes na forma de agressão física.
Quando os relacionamentos terminavam, o comportamento de Ashley piorava ainda mais. Incapaz de aceitar rejeição, ele começava a perseguir e, em muitos casos, agredir fisicamente suas ex-parceiras. Esse padrão perturbador de comportamento tornou-se cada vez mais evidente entre 2015 e 2021. Durante esse período de 6 anos, pelo menos 11 mulheres denunciaram oficialmente Ashley por assédio, agressão e ameaças de violência. De forma preocupante, as tendências manipuladoras de Ashley frequentemente se estendiam ao âmbito legal. Em 4 desses casos, ele conseguiu intimidar ou coagir emocionalmente as vítimas a retirarem suas queixas, deixando-as vulneráveis a novos danos. As demais mulheres, no entanto, prosseguiram com ações legais, resultando em ordens de restrição destinadas a manter Ashley afastado. Infelizmente, essas medidas mostraram-se extremamente inadequadas. No início de 2021, a violência de Ashley atingiu um pico horrível quando ele agrediu brutalmente uma namorada durante uma discussão violenta, quase estrangulando-a no processo. A mulher demonstrou coragem notável ao levar o caso ao tribunal. Ashley foi considerado culpado, mas as consequências de suas ações foram chocantemente brandas. Em vez de uma punição significativa, ele recebeu uma multa, serviço comunitário e uma ordem de restrição que o encorajou, em vez de detê-lo. Apenas alguns meses após essa condenação, Ashley atacou outra mulher, infligindo ferimentos físicos graves que a deixaram traumatizada. Essa vítima mal conseguiu escapar e rapidamente denunciou o incidente às autoridades, acusando Ashley de tentativa de homicídio. Em resposta, o tribunal ordenou que ele fosse submetido a uma avaliação psiquiátrica. A avaliação confirmou o que muitos já temiam. Ashley representava um alto risco de reincidência e apresentava tendências profundamente enraizadas de comportamento violento e impulsivo. Apesar dessas conclusões condenatórias, a resposta do tribunal foi novamente alarmantemente branda. Ashley recebeu apenas uma pena de 3 meses de prisão e foi obrigado a pagar indenização à vítima. Nenhum esforço significativo foi feito para monitorá-lo ou reabilitá-lo após sua libertação. Em 2022, as tendências violentas de Ashley saíram ainda mais do controle. Após mais um término de relacionamento, Ashley invadiu a casa da ex-namorada no meio da noite com a intenção de feri-la. Ele tentou estrangulá-la em um ataque frenético, mas os gritos dela alertaram seus pais, que correram para ajudá-la. Sua intervenção oportuna provavelmente salvou sua vida. A polícia foi chamada ao local e Ashley foi preso. Apesar da gravidade do crime, a resposta do tribunal foi novamente inadequada. Ashley foi condenado a 6 meses de prisão, mas cumpriu apenas 3 meses e meio antes de ser libertado. Foi pouco depois dessa libertação que Ashley cruzou o caminho de Danielle Finlay Jones. O assassinato brutal de Danielle causou comoção na comunidade, atraindo ampla atenção da mídia e indignação pública. Jornais publicaram uma cobertura extensa do caso, enquanto telejornais dedicaram segmentos inteiros à investigação em andamento. À medida que a história ganhava destaque, mais 3 mulheres procuraram a polícia para revelar suas próprias experiências traumáticas com Ashley. Essas mulheres haviam permanecido em silêncio anteriormente, paralisadas pelo medo de represálias. Seus relatos pintaram um retrato assustador da natureza predatória de Ashley. Elas descreveram como ele inicialmente se apresentava como gentil, atencioso e encantador, apenas para revelar sua verdadeira natureza após alguns encontros. Os testemunhos detalharam como Ashley atacava, espancava e, em muitos casos, tentava estrangular suas vítimas. Notavelmente, ele nunca utilizava armas. Sua violência era infligida exclusivamente com as próprias mãos, um testemunho perturbador da dominância física que exercia sobre suas vítimas. A consistência desses relatos formava um quadro irrefutável de um predador em série cujo charme mascarava uma personalidade profundamente violenta e perigosa. Os testemunhos das vítimas ressaltaram a gravidade das falhas sistêmicas que permitiram que Ashley escapasse de consequências significativas por tanto tempo. Elas expressaram o medo de que, mesmo diante de provas esmagadoras, Ashley pudesse novamente escapar com uma punição mínima. Suas preocupações eram fundamentadas em uma realidade dolorosa. Repetidamente, o sistema de justiça falhou em protegê-las e responsabilizar Ashley.
À medida que o julgamento avançava, o peso das evidências contra Ashley tornou-se insuperável. As descobertas forenses, combinadas com os depoimentos das testemunhas e o histórico documentado de violência de Ashley, não deixavam dúvidas sobre sua culpa. Desta vez, parecia que a justiça finalmente o alcançaria. Ashley Goy havia cometido um ato hediondo e as provas esmagadoras garantiam que ele não escaparia da responsabilidade mais uma vez. No entanto, em 6 de abril de 2024, antes que a sentença oficial pudesse ser proferida, Ashley foi encontrado enforcado em sua cela. Embora parecesse que ele havia cometido suicídio, seu comportamento levantava questões. Ashley não demonstrava remorso por suas ações e estava confiante de que seria declarado insano, o que o levaria a uma instalação psiquiátrica mais confortável em vez de uma cela de prisão. Dadas essas circunstâncias, alguns suspeitavam que os colegas de cela de Ashley poderiam ter desempenhado um papel em sua morte, especialmente porque ele havia, segundo relatos, atacado-os em várias ocasiões. O assassinato de Danielle devastou sua família, deixando-os arrasados e determinados a evitar tragédias semelhantes. Após a perda, eles lançaram uma campanha defendendo regulamentações mais rigorosas para aplicativos de namoro. Sua proposta incluía verificações obrigatórias de antecedentes, que automaticamente sinalizariam usuários com histórico criminal grave, fornecendo informações críticas aos possíveis parceiros antes de entrarem em um relacionamento. A esperança deles era criar um ambiente mais seguro para todos.